Alô, alô, pessoal. A entrevista do mês de março é com Rose Eusburgi. A Rose é uma pesquisadora, trabalhadora, empresária e empreendedora do campo do planejamento e do projeto. Tem um canal chamado Elaborando Projetos, um canal muito bacana na internet que facilita a vida de muita gente aí na democratização do acesso a recursos, ensinando a fazer projetos. A gente conversou sobre o tema Mulheres Empreendedoras. Então foi uma conversa bem bacana que tem tudo a ver aí com o nosso mês de março e com o dia 8 de março, que é hoje, Dia das Mulheres. Vamos assistir. Opa, alô, alô. Olá. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade para conversar com a nossa revista aqui do Realizo Cultura. Antes de dizer, obviamente, antes o agradecimento, dizer que é uma grande honra poder conversar com você. Nós somos fãs do seu trabalho, fãs do seu canal, Elaborando Projetos. Tenho certeza que vai ser uma conversa maravilhosa. A gente acompanha já o canal já há alguns anos, já, né? O seu trabalho e vem sempre que as pessoas têm, né, questões, dúvidas sobre a questão de projetos, a gente faz a indicação do canal, porque realmente é um canal bastante didático, esclarecedor das ideias em relação ao campo do planejamento do projeto. Então, obviamente, a gente tem que agradecer muito aí a sua disponibilidade, o seu tempo para conversar com a gente. Aqui a gente tem um rito iniciático aqui na nossa entrevista, né? A gente faz uma entrevista por mês no nosso canal, que o nosso objetivo é trazer, vamos dizer assim, né, informação de qualidade para as mídias sociais. Né? A gente sabe que a mídia social ela veio para ficar, da mesma maneira que ela democratiza o acesso, né, a produção de conteúdo, de informação, ela também, a gente sofre um pouco com a coisa das fake news, a coisa da informação sem qualidade, né? Então a gente combate cultura com cultura. Então a gente tenta ocupar o espaço das mídias sociais aí com um pouco de informação de qualidade. E a gente tem um rito iniciático que é deixar a pessoa entrevistada se apresentar. O tema de hoje, né? A gente está trabalhando com mulheres empreendedoras e criatividade. A gente está trazendo aqui hoje, né, a história da mulher empreendedora Rose Eusburgi. Você vai falar um pouquinho, que é uma referência no campo da economia criativa, na parte de planejamento de projetos. Então, a palavra está com você. Conta um pouquinho da sua história para a gente nesse primeiro momento. A primeira pergunta é essa, vamos dizer assim, né? A apresentação, né? Contar para a gente como é que você chega à economia criativa e ao campo do planejamento e dos projetos. Fala para a gente aí. Antes de entrar na história, que se a gente for falar mesmo da história toda, a gente tem que... É uma enciclopédia, né? Muita coisa. Mas eu quero primeiro agradecer o Realizo Cultura por mais essa porta e essa oportunidade de a gente poder estar levando conhecimento a um número maior de pessoas e falar daquilo que a gente tem hábito de fazer. Eu caí na cultura vindo do mundo corporativo, depois de uma história grande de ter trabalhado em empresas pequenas, médias e grandes, ter feito um trabalho profissional independente como uma profissional de prestação de serviços, e aí toda essa bagagem de 15, 20 anos de atividade, eu trago para os segmentos da cultura, porque eu percebi, num determinado momento, a necessidade que ainda a gente não conseguiu acabar de todo, que é dessa informação e desse conhecimento por gestão de atividades e de gestão dos empreendimentos. Os criativos, independente da atividade que ele desenvolva, teatro, dança, música, um excelente artesão, a gente não precisa ensinar a técnica para ele. Aliás, escolas de dança, de música, é o que a gente mais tem espalhado em todo o território nacional. O que a gente não tem e não se faz é ensinar esse artista como ele gerenciar a carreira, como ele gerenciar o empreendimento dele. E como eu tinha essa bagagem grande de conhecimento de gestão, eu falei, eu acho que tem aí um nicho, né, uma oportunidade de trabalho para mim, né, de oferecer esse conhecimento para essa comunidade. Num primeiro momento, lá atrás, em 2003, quando eu decidi, quando eu comecei a pensar que formato que teria esse novo empreendimento meu, eu falei, poxa, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu faço isso que eu sei chegar a esses criativos? Eu falei, acho que a melhor forma nesse momento é através de cursos. Então, eu pensei em ir numa oficina de elaboração de projetos, que foi meu carro-chefe durante mais de 10 anos, onde eu capacitei pessoas de todo o território nacional, de pequenos artesãos
a gestores de primeiro, segundo e terceiro setor. Passou bastante gente e eu formatei a oficina numa forma que a informação chegasse de verdade e que a pessoa saísse, depois de 24 horas comigo, as pessoas chegavam, nossa, 24 horas de atividade é muito. E aí, quando chegava no último dia de atividade, tinha descoberto que 24 horas ainda era pouco. Eu formatei de uma forma que eu não compartilhava só conhecimento, eu fazia as pessoas pôr a mão na massa. Então, a primeira parte do tempo, eu falava um monte de coisa, passava um monte de conteúdo, e na parte da tarde, as pessoas punham a mão na massa. Então, acho que as pessoas que aprenderam comigo de forma presencial essa atividade, nessa oficina de elaboração de projetos, aprenderam de verdade e hoje estão fazendo seus projetos, estão realizando suas atividades, pessoas que se tornaram consultores e prestam assessoria em elaboração de projetos, muita gente se desenvolveu. Mas chegou num determinado momento, e agora mais recentemente, de uns 4 anos para cá, 4, 5 anos para cá, em que essa coisa do conhecimento, né, de compartilhar conhecimento presencial, eu não sei se porque passamos a ter uma overdose de informação na internet, as oficinas presenciais, para mim, começaram a ter uma caída, já não tinha tanto procura mais. Eu falei, acho que está na hora de reinventar, né? De novo, ao longo de toda a minha trajetória, me reinventei zilhões de vezes. E aí eu falei, não, eu acho que preciso reinventar. Pô, tem um tal de um YouTube aí, eu acho que dá para usar o YouTube, já dá para fazer vídeo, eu acho que eu vou usar o meu celular, é tudo na base do eu acho, né? E aí eu comecei a fazer, e as pessoas que estavam à minha volta falando, não, eu acho que dá para fazer melhor, vamos tentar melhorar isso. E aí a gente foi melhorando, aperfeiçoando, e aí o conhecimento hoje, tudo aquilo que eu fazia de forma presencial já está disponível em mais de 700 vídeos que estão aí no canal. Então, assim, essa coisa do empreender, do inovar, a gente tem que perceber os movimentos, né? E eu, ao longo de toda a minha trajetória, de toda a minha carreira, desde sempre, né? Eu vim observando esses movimentos e, de alguma forma, Papai do Céu me ajudou também de me colocar no lugar certo, no momento certo, para poder fazer e desenvolver as minhas atividades. Mas, assim, resumidamente é isso. Eu caí na área da cultura vindo do mundo corporativo e percebendo uma demanda ali de necessidade de conhecimento, um conhecimento que eu tinha e que eu podia compartilhar com os criativos. Aqui a gente cria um roteiro de perguntas, mas eu, como sou do campo do teatro, dou uma improvisada também, para a coisa ficar mais bacana. No artigo que você escreveu, nos artigos que eu tive o prazer de ler, o que me chamou muito a curiosidade é essa questão de você... primeiro que você fala, né, da questão das tecnologias e tal, né, da relação que tem com a tecnologia, e que você vê, né, no trabalho com as empresas, né, você até cita uma empresa aérea na qual você trabalhou muito tempo, e depois um trabalho que você desenvolveu como paisagista, e em seguida você... vamos dizer assim, junta todo esse conhecimento que você tinha dessas áreas, né, e começa a aplicar na parte de organização e planejamento para o mundo corporativo, vamos dizer assim, né, que aí, automaticamente, isso naturalmente levou você ao campo da cultura. E aí eu queria puxar um fio, que é o seguinte, né, como nosso tema aqui, a gente está falando de mulheres empreendedoras, né, o livro Salve a Criatividade Salva, que é da Gaia Brasil. Depois, se você quiser falar até um pouquinho da Gaia Brasil, você fica à vontade, né? Você cita, eu achei isso, assim, na hora que eu estava fazendo a leitura do artigo, eu estava lendo do lado da minha esposa, eu tive uma super preocupação em falar de mulheres empreendedoras, eu falei, possível, aqui, ó, senta comigo aqui, porque não sei as perguntas que eu vou fazer e tal, eu tive essa... E ela também é super fã, sua fã também, então ela... Aí a gente ficou muito curioso assim, na maneira como você narrou, né, vamos dizer assim, a questão do seu histórico. E aí, quando você cita os 4 santos, que você assim, eu não conseguiria nada do que eu consegui sem os 4 santos. Aí você fala o santo telefone, o santo micro-ondas, a santa máquina de lavar roupa e o santo freezer para você poder trabalhar full time e ainda cuidar da casa e cuidar da família. Eu acho assim que a abertura desse artigo, né, para o tema que a gente está debatendo, ele é fundamental porque nessa narrativa, nessa ilustração que você faz dos 4 santos,
você toca em dois pontos fundamentais em relação a questões da nossa sociedade, né, da nossa sociedade machista patriarcal. Uma, que é a coisa da mulher ser responsável, né? A mulher ser... as pessoas entenderem, né? Parecer que a mulher é sempre responsável pelos serviços da casa e cuidados da família. Única responsável, vamos dizer assim, né? No caso de uma família heteronormativa, né? Que tem marido e mulher, e aí não, a pessoa vai tomar... a mulher ter que cuidar da casa e o que a gente mais vê há anos já é a mulher trabalhando fora de casa e trabalha dentro de casa e como se trabalho dentro de casa não fosse um baita de um trabalho, né? Ou seja, é um baita de um trabalho. Então, assim, uma coisa é essa, né, de enxergar a mulher como responsável por esse tipo de ação, esse tipo de obrigação, e a outra coisa é a desvalorização do serviço doméstico, porque, obviamente, né, para você, como a gente percebe que você é estudada, curiosa, você quando você narra como você foi aprendendo e conhecendo as coisas, assim, você não sossega, vamos dizer assim, né? Quer estar sempre aprendendo, enfim. Como é que você entende essa questão dessa, vamos dizer assim, essa questão em termos gerais do trabalho da mulher, primeiro de visualizar a mulher como obrigação para fazer o trabalho doméstico e a desvalorização do trabalho doméstico nesse sentido, né? E como é que para uma mulher, né, empreendedora, uma mulher trabalhadora, ter que conviver com essa situação? Obviamente que assim, eu estou falando isso em termos gerais, eu falei em termos gerais que eu não conheço como é que é a sua relação familiar, você pode aqui narrar a sua experiência, mas obviamente você deve ter um pensamento em relação a isso, né? Fala para a gente aí. Então, na verdade, assim, não dá para comparar a minha história de vida com o dia a dia hoje das mulheres, porque eu nasci no século passado, né? E boa parte das coisas que eu vivenciei no início de casamento, com criança pequena, essas coisas todas aconteceram antes da virada do século. Então, antes dos anos 2000, minhas crianças eram pequenas, a gente não tinha a quantidade de fralda descartável que temos hoje, e a gente ainda tinha muito arraigado essa coisa da separação, né? Mulher cuida da casa, homem vai trabalhar. Se bem que eu nunca admiti não trabalhar. Eu sempre consegui, além de cuidar dos afazeres domésticos, dos afazeres da casa, de manter as crianças limpas, saudáveis, indo para a escola, correndo para cima e para baixo, eu sempre consegui fazer tudo isso e trabalhar fora. Teve um pequeno período da minha vida onde quando nasceu meu segundo filho, eu falei, não, vou ficar em casa, vou ser dona de casa. Vou cuidar da criança e dos filhos, porque afinal eles eram muito pequenos. Eu tinha um filho de 1 ano e pouquinho e já estava nascendo o segundo. Eram 2 crianças muito pequenas e eu decidi que eu ia ficar em casa. Mas eu não me aguentei e marido também não me aguentou. E eu voltei logo a trabalhar. Porque eu sou muito inquieta, eu sou plugada dos 360, não é nem 220, e eu estou sempre fazendo muita coisa e querendo fazer muita coisa. Eu consigo fazer 3, 4, 5, 15 coisas ao mesmo tempo, claro que com muita organização. Então, assim, naquele momento, naquela história, naquele contexto, eu tive, claro, auxílio dos santos, né? Micro-ondas, telefone, e tudo que a tecnologia sempre me colocou à disposição. Se eu tinha condições financeiras de poder comprar e ter aquele equipamento, aquela tecnologia à minha disposição, eu tentava ter, porque aquilo vinha para facilitar a minha vida. Eu nunca vi os itens de tecnologia, quando começaram a chegar os celulares, né, todo mundo ficava assim, celular, não sei o quê. Eu falei, não, eu quero ter, porque isso vai facilitar a minha vida. E eu, naquele momento, o celular fez toda a diferença para mim, porque eu conseguia ser mais ágil. Eu trabalhava na rua, eu conseguia atender um cliente e, ao mesmo tempo que eu estava terminando de fechar um negócio por telefone, eu já estava contratando os materiais, os equipamentos, as coisas que eu precisava para atender aquele cliente. Então, o telefone celular me agilizou muito, me facilitou muito a minha vida. Então, eu sempre fiquei muito alerta, né, a todos esses movimentos tecnológicos, inovação. Isso sempre fez parte do meu dia a dia. Ter essa coisa do homem não faz ou o homem faz, naquele contexto, meu marido saía para trabalhar e voltava no final do dia e a gente dividia comidas. Ele ia, às vezes, raras vezes, mas ia, às vezes, para fogão enquanto eu cuidava de banho de filho, ou ele ia dar banho nas crianças enquanto eu cuidava
de alguma outra coisa. E assim, eu enxergo que um casal, 2 homens e 2 mulheres, ou um homem e uma mulher, não importa, um casal ou uma família, tem que ter os seus cuidadores e tem que dividir as tarefas, né? Eu acho que homens fazem faxina com muito mais presteza do que mulher, né? Porque tem mais força na mão, a mulher para limpezas mais, né, delicadas, né? Ela é melhor. Mas eu acho que tem que ter essa divisão de trabalho. Eu acho que eles têm que estar juntos nos afazeres domésticos, na criação dos filhos. Não dá para a mãe tomar a decisão. A gente ouve muita história assim do tipo, a criança ir pedir alguma coisa para a mãe dizer não, e aí a criança vai lá para o pai e o pai diz sim, ou vice-versa. Por quê? Porque pai e mãe não se falam na questão da criação dos filhos. Mas se eles sabem o que eles podem, né? Se já acordaram o que é sim e o que é não para a criança, se a criança for pedir para a mãe alguma coisa e a mãe disser não, e essa criança for ao pai, o pai também vai dizer não. Né? Por quê? Porque eles conversaram. Então, a educação das crianças tem que passar na mão dos dois, né? Ou das pessoas que são responsáveis por essa criança. As crianças, hoje, elas estão muito aos cuidados da tecnologia, a tecnologia que cuida das crianças, né? Eu não concordo muito com isso. Eu acho que tem que ter dia, horário, né, para a criança ter acesso. Não é simplesmente, as crianças não vão ter acesso ao celular nunca, ou não vão sentar na frente do computador. Não, não é isso. Até porque elas precisam dessas ferramentas para poder trabalhar. É o dia a dia, elas já nascem sabendo digitar. A gente vai aprender a digitar e elas nascem já sabendo digitar. E sabendo usar todos esses equipamentos. Então, não é para simplesmente tirar os equipamentos das crianças. Mas quanto menor a faixa etária, saber usar isso, né, de uma maneira adequada, que a criança não fique simplesmente... só existe um mundo virtual, não existe o mundo real. E a gente vê muitas crianças que não têm limites. Tudo pode, porque papai e mamãe deixam, ou vovó deixa, ou os cuidadores deixam, então tudo pode. E aí, quando ela ouve um não na vida dela, não, isso não pode, ou não, isso está errado, ela se revolta. E muitas vezes ela não vai se revoltar quando ela é criança, ela vai se revoltar na adolescência, na fase adulta, porque ela nunca levou um não na vida. E o que a gente mais leva durante a vida inteira é não. Não, não pode isso, não, não pode aquilo, não, a vaga não é sua, você está concorrendo, não tem patrocínio. Então, a gente precisa aprender a lidar com o não e precisa aprender a lidar com as coisas que não dão certo. Né? O que dá certo? Das 500 coisas que a gente tenta, às vezes tem uma que dá certo. E as crianças hoje estão muito sob os cuidados e as responsabilidades exclusivamente de uma tecnologia. Então, tudo que ela vê é a informação que está disponível na internet e ela acredita que aquilo é verdade. Alguns adultos estão entrando nessa vibe também, de o que está na internet é porque é verdade, eu vou acreditar. Então, precisamos, sim, construir essa educação, construir o cuidado do seu lar, da sua casa, e independe do tamanho, pequeno, médio, grande, todo mundo tem que estar, a partir do momento que você habita, né, você tem um teto, você tem que cuidar dele. E as pessoas que estão habitando esse teto têm que compartilhar o cuidado dessa casa em todos os sentidos, desde a alimentação, o vestir, a limpeza de banheiro, limpeza da roupa, enfim, tem que ser cuidado como um todo, né? E aí eu acredito que não tenha que ter essa divisão entre homem e mulher, mas a gente vive ainda numa sociedade machista, onde a gente ouve, né? O homem ainda acha que a mulher é propriedade dele, que ele tem todo o direito de bater nela, que ela tem que fazer o que ele quer, e quando ela se rebela e diz que não vai fazer, muitas vezes ela é assassinada porque o homem não aceita que ela não faça, ou que ela faça o que ela quer. Então, a gente ainda vive, a gente está reaprendendo, a gente precisa reaprender, não é nem reaprender, né? A gente precisa mudar toda essa forma de pensar e de atuar e de se comportar. Mas a gente não muda isso numa geração. Acho que a gente ainda demora um bocado para fazer todas essas mudanças. Quero puxar um fio em cima das questões que você levantou, porque, obviamente, né, quando a gente fala de família, a gente fala de filhos, a gente pensa logo na questão da educação, né? E eu acho que
Quando a gente pensa em empreendedorismo, pensa em criatividade, inovação, trabalho, tudo está atrelado à questão da educação, né? A educação é sempre um divisor de águas, sempre modifica muitas questões. Você faz uma abordagem em relação, óbvio que você está no campo da economia criativa, mas você faz uma abordagem em relação à questão da educação e criatividade que eu acho muito bacana. Inclusive tem um vídeo, acho que você deve conhecer, do Sir Ken Robinson, acredito que você deve ter visto já algumas vezes, que ele cita, ele fala que a questão que as escolas matam a criatividade, fala que a escola ela não nos prepara para errar, né? Como se o erro fosse a pior coisa que pudesse acontecer. A gente vê crianças, vamos dizer assim, né? Eu, por exemplo, que sou professor, já tive a oportunidade de dar aula em todas as séries, né? Vamos dizer assim, desde a educação infantil até turma universitária. E eu ficava muito impressionado quando uma criança de 4, 5 anos chegava para mim e falava que não queria fazer a coisa porque ia fazer errado. Entende? Tipo assim, com 4, 5 anos, ela já entendeu que ela não pode errar. É errado que é certo. Entendeu que não pode errar, entende? Tipo assim, é uma coisa muito... Então, assim, uma das coisas que me chamou muita atenção nos artigos é que você fala uma coisa que é muito interessante, que é a capacidade de ser flexível. Uma outra coisa, a capacidade de se adaptar. E uma outra coisa que é ser disruptiva. Eu nem conhecia essa palavra, fui pesquisar o que era para poder entender melhor. Qual é a relação que você acha que a educação tem no nosso tempo? Assim, qual a relação isso tem a ver com a educação do nosso tempo? Porque a gente fala de tecnologia, você falou, por exemplo, que, né, as famílias estão deixando as crianças aos cuidados da tecnologia, e é um fato, né? As crianças ficam horas na frente das telas, enfim. Os pais, vamos dizer assim, sossegam, entre aspas, mas também a gente não sabe o preço que vai se pagar em relação a isso. E qual a relação que você acha que a educação, a escola, né, mais tradicional, a escola dos nossos tempos, vamos dizer, tem a ver com esse novo tempo que chega, que é o da tecnologia? A pandemia, enfim, como é que a pandemia também afeta isso? Como você observa o papel da criatividade das escolas e da formação do ser humano como um todo? Como é que você enxerga isso? Dentro do seu campo de trabalho, como é que você vem analisando isso? Então, criatividade é uma das habilidades que vai ser daqui para frente cada vez mais requisitada em qualquer setor que você vai trabalhar. Se você não tiver criatividade, ferrou, né? E aí você fala que o Ken fala que as escolas acabam com a criatividade da criança. Na verdade, eu costumo dizer que a gente tem 4 P's que acabam e aniquilam com a criatividade. O primeiro P é o pai ou a família. Não pode, não sobe, não faz, não, tudo não pode, né? Tudo não. A criança ouve muito não. Ao invés de deixar a criança aprender errando, né? Enfiar o dedo na tomada, ela vai enfiar uma vez só, porque ela sabe que ali vai dar choque, né? Não adianta você falar não põe, porque ela vai querer pôr para ver o que acontece, né? Então deixa enfiar uma vez, ela vai enfiar uma vez só. Claro, observando e acompanhando essa criança. Também não pode deixar ela ficar subir em qualquer lugar e querer se atirar, porque, né, ela pode morrer. E aí quem vai ficar com culpa é o pai. Então, o primeiro P que aniquila com a criatividade na nossa vida é o P, pai, família. O segundo é o professor. Porque nas escolas a gente realmente tem regras, tem o certo e o errado. No final do ano você tem ali uma nota, se você não passou naquela nota, naquele crivo, tem uma prova para fazer, tem o certo e tem o errado. Eu acho que cada vez mais a gente tem que errar para poder aprender, e as escolas têm que aprender um novo formato de educar, né? A nossa educação, a forma como a gente educa as crianças, o formato escola que a gente tem hoje, é uma herança medieval, né? O jeito que a gente faz hoje, se a gente pegar um professor da época medieval e jogar ele numa sala de aula, ele continua de onde ele parou, porque está tudo igual, né? Alguns países melhoraram, mudaram isso. A gente tem aí como referência nacional, internacional a Finlândia, que realmente fez uma revolução na sua educação. E todos os países que investiram em educação num formato inovador, hoje estão sendo, né, estão num outro estágio de desenvolvimento. Então, essa escola aniquiladora de criatividade precisa realmente ser reformatada, ser reestruturada, repensada, e o professor precisa se moldar a essas novas formas de fazer, né?
Depois a gente tem ao longo aí da nossa vida, que aniquila com a nossa criatividade também, o pastor, ou a fé, ou a religião. Porque tudo que você vai fazer é pecado, está errado por uma série de dogmas e convicções religiosas, você tem que seguir o Talmud, a Bíblia, ou algum preceito religioso, e você deixa de experimentar uma série de coisas, porque aquilo que você está querendo fazer é pecado. E, por fim, o último P é o patrão, né? Porque também na empresa, a gente tem um formato de empresa, que, graças a Deus, está mudando, mas a gente ainda tem um formato de empresa onde o patrão manda e tem um monte de gente que obedece. Então, é aquela filazinha de gente batendo cartão, cumprindo um horário, vendendo a sua hora, a sua força de trabalho em troca de, muitas vezes, uma atividade repetitiva, sem criatividade nenhuma. Então, a gente está, aos poucos, mudando todo esse formato de atuação, de desenvolvimento. Eu acho que a pandemia, né, apesar desses milhões de mortes, o Brasil vai chegar nos 300 mil mortos fácil, do jeito que a gente está indo. Infelizmente, é triste dizer isso, né? Não sei se estarei nessa lista de mortos, porque, né, o vírus vai mutando, né, por conta da gente não saber se comportar ou fazer quarentena, mas a pandemia teve uma coisa boa, que fez com que a gente olhasse para a nossa família, para os nossos amigos, de uma forma diferente, porque a gente foi obrigado a ficar enclausurado, né, fechado entre quatro paredes, com o pai com a mulher e com as crianças, com a avó, com o cachorro, o papagaio, o periquito em casa, e você teve que aprender a lidar com isso. Tinha pai de família que saía para trabalhar, largava a casa, voltava no final do dia e não sabia o dia a dia, não sabia o que acontecia em casa. Ele sequer sabia o que tinha dentro dos armários. Agora, por conta da pandemia, ele foi olhar o que tinha dentro dos armários. Ele descobriu que tinha um monte de coisa no armário que ele podia usar e que ele não estava usando. E a mulher, a mesma coisa. Então, a pandemia fez com que a gente olhasse para a gente, para dentro da gente, para as pessoas que estão à nossa volta de uma maneira diferente, e fez com que a gente fosse obrigado a usar ferramentas de comunicação de uma maneira que a gente nunca pensou. A gente nunca pensou que um professor fosse dar aula de forma virtual. A gente nunca pensou que um coro pudesse se reunir online e fazer uma apresentação. Dia desse eu vi uma ópera, a primeira ópera que foi gravada toda online e cada cantor na sua casa. Eu falei, peraí, como assim? Aí você vê o trabalho que deve ter dado para editar, é loucura. Mas é possível fazer. Trabalhos de dança, trabalhos de espetáculos online, carnaval online. Imagina se há 3 anos atrás a gente dissesse, não vai ter carnaval, e o carnaval vai ser transmitido, os blocos vão sair online. Né? A gente não... Né? É uma pergunta esquisita ouvir que o carnaval é online, mas a gente foi obrigado, a gente foi jogado. E eu acho que, ao se jogar, a gente acaba usando muito da nossa criatividade para fazer de forma diferente. A criatividade é a habilidade que a gente usa para resolver problema. Quando você tem um problema, você usa a criatividade. Não tem ovo, mas você precisa de ovo ou alguma coisa para terminar de fazer o seu omelete. Você vai descobrir uma outra forma de fazer o omelete que não use o ovo. Eu preciso de um lápis X para terminar de desenhar não sei o quê. Eu não tenho o X, eu vou usar o Y. E você vai usando da sua criatividade para resolver. É a ferramenta que a gente usa para resolver problemas. Tem problema, a gente acaba usando a criatividade para resolver. E eu acho que a gente está nesse momento de descobrir essa criatividade. Todos nós somos criativos, todo ser humano é criativo, né? E a gente precisa aprender a usar isso no nosso dia a dia. Então, a criatividade, ela faz parte da nossa educação. A nossa educação precisa ser reformatada, repensada e fazer com que a gente seja cada vez mais criativo, né? Não esquece, dia 21 de abril é Dia Mundial da Criatividade. Tem aí um grande evento. Não sabia, não. Vai rolar mais de 200 cidades no mundo inteiro comemorando a criatividade, né? Bacana. Engraçado você falando isso, eu estou refletindo, né, sobre a questão da criatividade, pensando na questão das escolas, enfim, como é que... Eu achei interessante essa coisa da criatividade ser a ferramenta para resolver problema, né? Assim, na escola,
algumas escolas, né, algumas escolas que observam, né, que não cabe mais esse modelo do professor na sala de aula, ensinando, né, dando sua aula, elas trabalham muito com a questão do problema, né, de identificar um problema e aí, a partir desse problema, você, de maneira conjunta, estudantes e professores tentarem dar resposta a esse problema. Sem dúvida nenhuma, a criatividade é uma ferramenta fundamental. A gente ainda transitando pela questão da economia criativa, né, agora indo mais para o lado da economia criativa, eu vou pedir até para você, de repente, se você quiser também falar um pouquinho sobre o conceito de economia criativa, né, o que você entende por economia criativa, o que é, porque é um conceito que vem sendo muito utilizado, algumas cidades estão, né, assimilando muito a ideia da economia criativa, mas ainda de certa maneira, o pessoal desconhece um pouco o significado, né? Um artigo seu, você fala sobre uma mudança na forma de trabalhar. Você falou dos 4 P's e o último que você citou, o patrão, você fala sobre a questão da mudança na forma de trabalhar. O impacto da tecnologia, né, ou seja, a maneira como a tecnologia impacta o trabalho, né, a maneira como nós temos que nos adaptar aos novos usos e costumes, a ideia de você ter um funcionário proativo, criativo, articulado, bem preparado técnica e tecnologicamente, aquele funcionário que toma decisões para o negócio e assume responsabilidade, né? Tudo isso está dentro de um universo bem interessante. Agora, muitas das vezes, a gente acompanha, né, que a responsabilidade do funcionário, né, aquela coisa do trabalhador, do camarada que trabalha numa empresa, trabalha num negócio, e ele assume determinadas responsabilidades que não se refletem no financeiro. Porque, no final das contas, né, a gente vive numa sociedade capitalista, né? A gente tem, sim, empresas, por exemplo, que trabalham com a repartição de lucro, tem uma série de mecanismos que várias empresas adotam nesse sentido, né? Promoção da integridade, a gente teve até uma entrevista com um camarada que trabalha na Petrobras, é pesquisador de promoção da integridade, então, assim, foi bem interessante. Mas, enfim, a gente está falando de capitalismo, mais-valia, direitos trabalhistas. Então, assim, empreendedorismo. O que significa para você ser empreendedor? E mais do que isso, quando a gente fala de trabalhador colaborador, né? Ou seja, o que é ser empreendedor, o que é ser trabalhador colaborador? Fala para a gente qual é o seu pensamento sobre isso. Eu não consigo conceber a vida sem você estar empreendendo alguma coisa, né? Mesmo o trabalho... A maioria, infelizmente, a gente tem uma massa trabalhadora que não é empreendedora, né? E não nasceu para ser empreendedor ou tem dificuldade de aprender como ser empreendedor. Mas cada vez mais as empresas estão percebendo que elas precisam não só cuidar desse funcionário como alguém que produz alguma coisa para ela e tem que apresentar um resultado, mas esse funcionário, esse colaborador, ele faz parte de uma engrenagem maior, ele faz parte... Não dá para pensar, uma grande empresa, você tem vários níveis de trabalhador, você tem um faxineiro, você tem uma secretária, você tem o pessoal da produção, você tem o pessoal lá do chão de fábrica, você tem os supervisores, você tem gerentes, você tem a alta administração, e tudo isso faz parte de uma engrenagem. Imagina se essa empresa, que tem, sei lá, 1.000 funcionários em todos os escalões, em todas as frentes, de uma hora para outra não tivesse o funcionário que limpa ou a empresa que cuida da limpeza. Alguém vai ter que fazer esse trabalho. Não vai ser a secretária? Pode ser até que a secretária faça. Mas ela vai fazer uma vez. Eu preciso, para que aquele conjunto funcione, eu preciso de todas aquelas pessoas. Mas o formato de empresas que a gente tem a partir de agora, e a gente está caminhando para um outro formato, se você pegar todas as estatísticas, né, de associações comerciais de pequenos, médios e grandes municípios, você vai ver que a indústria emprega menos, dá um lucro X, né, movimenta a economia de uma forma, mas o peso pesado da ocupação, do trabalho, do emprego, está no microempreendedor, no pequeno empreendedor. Então, assim, quando você pega ali a Associação Comercial do município X,
sei lá, quantos empregados tem, quantas pessoas estão empregadas na área industrial? Tem um X. Quantas pessoas estão empregadas na área de serviços? Às vezes é 4, 5, 6X. Quantas pessoas estão no mundo rural? É meio X. Então, assim, se a força de trabalho está centrada nos serviços, nos pequenos e médios empreendimentos, por que eu tenho que pensar em investimentos, né, país, economia, na grande indústria? Sendo que a força de trabalho remunerado, CLT, carteira assinada, está no pequeno e no médio. Isso é um erro crasso, que os nossos economistas, eu não sou economista, né? Mas os nossos economistas tinham que parar para pensar um pouquinho. Por que eu não fortaleço, ao invés de dar grandes benefícios para as indústrias se instalarem, por que eu não fortaleço o turismo, o pequeno empreendedor, o artesão, o músico, os grupos de teatro de uma pequena cidade? Eles têm capacidade de promover desenvolvimento local. E, infelizmente, os gestores públicos não enxergam isso, acham que essa tal dessa economia criativa, que não está restrita aos segmentos culturais, as pessoas confundem muito, acham que economia criativa é o que o artista faz, porque afinal é ele que é o criativo, né? Não, economia criativa é tudo que envolve o conhecimento, o intelecto. A gente está usando aqui equipamentos. Você tem tem a sua estrutura de equipamento aí, eu tenho uma estrutura de equipamento. Tudo o que fez, todos esses equipamentos que aconteceram para a gente poder estar hoje conversando online, estão dentro da economia criativa. Então, o desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de novos equipamentos, tudo que está relacionado intimamente à tecnologia, os produtores de games, todo o audiovisual, e aí quando eu falo audiovisual, não é só o grande filme, telona, quem produz game, quem produz aplicativo, quem produz novas plataformas, novo conhecimento, novas plataformas que chegam de comunicação, novas mídias sociais, isso tudo está dentro da economia criativa, né? De design, moda, gastronomia, arquitetura, tudo isso está dentro dessa mola propulsora da economia criativa. Então, assim, não é só o artista. A gente precisa entender que a economia criativa é muito mais ampla, né? E, infelizmente, como eu falei, gestores públicos não entendem isso, né? É muito difícil. Eu moro num município, na região do Alto Tietê, a gente tem 12 municípios aqui. Falar de economia criativa aqui ainda é complicado. Por quê? Porque o gestor público, o prefeito, ele quer trazer uma grande empresa, ele quer botar mais empresa porque acha que a empresa vai dar mais trabalho. Não, ele vai ceder uma área, vai isentar de impostos essa empresa para ela poder se instalar. Então, tem benefício fiscal, sim, para a empresa se instalar, mas não tem benefício fiscal para o artista poder fazer o seu projeto. Então, essa coisa da renúncia fiscal, né, que todo mundo meio que amaldiçoa, renúncia fiscal é só na área da cultura. Não, não é só na área da cultura. As maiores renúncias fiscais estão nas montadoras, estão na linha branca, estão nas grandes indústrias que muitas vezes recebem, inclusive, isenção de impostos para poder se instalar numa pequena cidade. Então, a renúncia fiscal, o buraco é muito mais embaixo. Quando a gente fala de renúncia fiscal, não é amaldiçoar a Lei Rouanet. A gente precisa prestar atenção em um monte de outras coisas, né? Então, a economia criativa, para a gente ser mais simplista, ou tentar fazer com que as pessoas entendam, a economia criativa é tudo que é produzido, né? Tudo que é gerado, todo e qualquer empreendimento que tenha como mola propulsora a criatividade, a inovação e a tecnologia. E aí, quando você para pensar criatividade, inovação e tecnologia, você quase que coloca tudo quanto é empresa nesse balaio, né? Desde dos criativos artistas até o cara que desenvolveu o celular que eu estou usando, né? Então, é uma economia muito grande, muito ampla. A cadeia produtiva dos vários setores da economia criativa ainda não foi totalmente mapeada. A Firjan tentou fazer, ou fez de alguns segmentos. A gente tem alguns relatórios sendo desenvolvidos, atlas da economia, mais com foco em cultura, sendo desenvolvidos pela Federal do Rio Grande do Sul,
mas a gente tem ainda a gente ainda não tem dados, né? A gente não tem informações do mesmo volume ou na mesma quantidade que a gente tem, por exemplo, do agronegócios. Né? A gente vê na televisão lá, o agro faz isso, faz aquilo outro, desenvolve, não sei o quê. Se a gente pegar uma única publicidade dessa, quando o cara está falando de agronegócios, em algum momento ele esbarra com a economia criativa, porque ele fala, às vezes, de um grão, esse grão vai virar prato, que vai virar gastronomia, que vai, sabe, que vai movimentar o turismo. Ele vai falar de um couro que vai para o artesanato está dentro da economia criativa. Ele fala... Percebe que, às vezes a economia criativa está esbarrando em um monte de setor, em um monte de coisa, e parece que ninguém enxerga, né? As pessoas que estão atuando mais diretamente com a economia criativa, eu que tenho falado, vários profissionais, eu tenho uma parceira super amiga, a Helga, de Santa Catarina, Ana Carla Fonseca, que viaja pelo mundo inteiro falando de economia criativa. A gente tem muita dificuldade de fazer as pessoas entenderem o que é essa tal economia criativa, né? E mais, é a economia criativa que vai fazer a gente sair do buraco onde a gente está. Então, se os nossos gestores públicos prestarem atenção, é a economia criativa que tem a capacidade de provocar o desenvolvimento que a gente quer para o Brasil. E se a gente não pôr olho nisso, e não incentivar isso, e não ajudar essa economia a se estruturar de verdade e valorizar isso, eu não sei, não. O buraco pode ficar mais fundo. A economia criativa, ela no Brasil, né, um país latifundiário, né? Investe em agricultura de latifúndio, não agricultura de subsistência, pequenos agricultores, e também com uma industrialização tardia também, né? A gente não produz tecnologia aqui, né? Tecnologia no sentido de equipamentos, né? A gente acaba tendo que importar muita coisa. A gente tem, sim, uma indústria de game que produz bastante coisa, né? A gente produz muito serviço de game, vamos dizer assim, as cabeças que pensam. Eu acho que até por uma questão da natureza criativa do brasileiro, às vezes pela falta de recurso também. Tem uma coisa que é muito interessante, que é, se você pegar a arquitetura de favela no Rio de Janeiro, é uma coisa assim impressionante. É incrível, tinha que ser assim, realmente. Não, já é muito estudado, né? As pessoas estudam. Então eu corroboro completamente da sua análise. Acho que realmente os governantes dão pouca atenção à economia criativa. Eu resido em Niterói, no Rio de Janeiro, né? A gente aqui está numa luta também para fazer com que a economia criativa seja melhor vista, né? Aqui na cidade também, apesar de ser uma cidade bacana, uma cidade que investe bastante em cultura, mas tem um olhar mais cuidadoso para a economia criativa. Vamos voltar à questão das mulheres empreendedoras e a área de planejamento e projetos, né? A gente já falou sobre a questão do conjunto de experiências que você teve, trabalhou em empresa aérea, uma série de empresas, mergulhou nos eventos corporativos. E aí tem uma coisa interessante que é a coisa da invenção do trabalho, né? A gente falou sobre ser empreendedor, de estar sempre inquieto, de inventar as coisas. Então, assim, essa invenção do trabalho, o que eu achei curioso, é que você observou que a coisa do planejamento e da organização, você falou, numa das questões que a gente estava debatendo aqui, conversando, você falou sobre que tudo foi possível para você porque você tinha muita organização, ou seja, a organização é algo fundamental, né? Uhum. E, pelo que eu percebo, assim, a gente consegue, de certa maneira, transplantar a ideia de planejamento e organização para qualquer setor e qualquer área. Né? Parece que isso é o pulo do gato, na verdade. Né? Se você pega uma pessoa que é organizada, quem gosta de signo vai falar o virginiano, né? O virginiano é super organizado. Então, pega uma pessoa que é organizada, né? Ela transplanta isso. E aí você tem a materialização, né, da área de planejamento em planilha, cronograma, plano de trabalho, portfólio, que já é essa linguagem mais técnica. Como que você enxerga, a gente já está caminhando para o fim da entrevista, já é a penúltima pergunta, mas isso eu acho que é uma coisa legal para você falar para a gente. Como que você enxerga, primeiro, a importância do campo do planejamento relacionado à cultura, relacionado a trabalho, relacionado ao ser humano como um todo? E como que você acha que o campo do planejamento pode contribuir para que mais mulheres se emancipem? Então, o planejamento, infelizmente, não faz parte do DNA do brasileiro. Né? A gente pega
A gente fala de viajar, a gente bota qualquer coisa na sacola e bota no carro e vai embora. Se quer, checa se o carro está com o pneu em ordem, se pôs tudo que precisava mesmo na mala, de repente esquece remédio, bota roupa de frio, mas vai para a praia, enfim. A gente brasileiro não tem isso no DNA. Claro que tem exceções, né? Mas como regra geral a gente não tem. Se você parar para ouvir qualquer noticiário, de qualquer emissora, de qualquer lugar, você vai ler no noticiário, vai ouvir no noticiário, no mínimo 2 notícias de coisas que aconteceram no Brasil por falta de planejamento. Né? A distribuição da vacina, não preciso nem falar, né? É uma pura desordem, bagunça, é uma pura falta de planejamento. Começou a vacinar, não tem a quantidade suficiente de vacinas, aí vamos só os prioritários. Gente, é muito primário isso. Não, eu tenho vacinas para vacinar todos? Tenho. Quantos e quais? Como eu vou fazer isso? Não, toma a primeira dose e depois eu vou ver. Se eu receber mais vacina para fazer a segunda dose, eu faço. Se não receber, vai tudo por água abaixo, porque vai precisar vacinar 3, 4 vezes em vez de fazer. Eu acho que o planejamento evita, não é que com o planejamento você nunca vai cometer erros, né? Se você fizer um excelente planejamento, você não erra. Não. Com planejamento, você diminui muito a quantidade de erros que você possa vir a cometer. E um bom planejamento, se foi bem feito, você pensou, inclusive, nas coisas que eventualmente podem não dar certo. Eu vou viajar. Eu pensei em trocar o pneu, não troquei. Mas se furar o pneu, meu step está em ordem. Então, minimamente, você planejou, você organizou. Isso vale para qualquer coisa na vida. A gente sai para o supermercado sem uma lista. O fato de você fazer uma lista para ir ao supermercado é um primeiro ensaio de planejamento, né? Você foi lá na sua prateleira, deu uma checada para ver o que tinha, o que não tinha. E se você não faz isso, você vai ao supermercado e traz coisas que você não precisava trazer. Você tem produto que você poderia ter consumido que está na tua prateleira que vão vencer, você trouxe mais coisa da rua. E, invariavelmente, você esquece o produto principal que deu origem para você ir ao tal do supermercado. Você espera, acabou o sabão em pó, estou indo. Vai lá buscar o sabão em pó, mas volta com um monte de outra coisa e esquece de comprar o sabão em pó. Isso é pura falta de planejamento. Né? E isso acontece no dia a dia do brasileiro. Eu não consigo sair do supermercado sem... Eu posso até não ter feito a lista, né? De botar, pontuar tudo que eu preciso. Mas, assim, eu rascunhei alguma coisa ou a lista está na minha cabeça. Não, eu não posso esquecer tal coisa. Eu fiz alguma coisa, né? Dar conta de fazer 15 coisas ao mesmo tempo, você precisa se organizar e se planejar, senão você não faz nada. Vou sair desembestado, vou fazendo e está tudo certo, seja o que Deus quiser. Não, né? Países e pessoas, empresas que estão dando certo, são empresas, países, pessoas que se planejam, que se organizam. Né? Quando você pega uma estrela, né? Algumas estrelas que eu gosto de mencionar, Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, por que ela está dando certo? Ela tem um mínimo de planejamento e organização na carreira dela. Né? Uma que, para mim, também é um modelo de organização e de planejamento de carreira é a própria Anitta. Mas a Anitta isso, Ivete aquilo. Não importa o que elas cantam, o que elas fazem, importa o exemplo de desenvolvimento de carreira, que se elas estão onde estão, é graças à organização e planejamento. Gestão do negócio delas, né? Elas entendem o negócio delas como gestão. Exatamente. E aí você fica falando que porque isso é só para Ivete, ou isso só para Anitta. Não, é para qualquer um que queira se organizar minimamente. E precisa de um planejamento. Senão você fala, eu vou para Miami, como você vai para Miami? Eu vou, não sei, talvez eu pegue um avião ou talvez eu vá de ônibus. De ônibus você vai demorar muito mais tempo para chegar, não é impossível, mas o caminho é outro. E de avião é muito mais rápido. Mas eu não tenho dinheiro para ir de avião, mas você tem dinheiro para ir de ônibus? Porque, de repente, fica tão caro quanto ir de ônibus. Né? Você poderia economizar indo de avião. E isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, para todos os nossos empreendimentos. Desde a gestão da carreira
até o novo negócio que eu estou inventando, que eu estou criando. Ah, startup. A startup acabou de ter uma ideia, né? Startups nascem para resolver grandes problemas ou resolver problemas de pessoas. Mas se ela não se estruturar, ou não planejar, não fizer uma pesquisa de mercado, não perceber que demanda que é essa, que problema é esse que ela quer resolver e qual é a melhor forma de resolver esse problema, talvez ela não saia do lugar, né? E até que ponto a resolução desse problema com a tecnologia ou com aquilo que eu estou pensando pode realmente virar um grande negócio que interesse para investidores, né? Então, eu acho que, assim, na minha cabeça, sem planejamento, não dá para começar a fazer absolutamente nada. Quero ter um filho, tá? Você vai lá, passa uma noite com a namorada, fiz um filho. Não é na primeira que dá certo. Às vezes dá, às vezes é na primeira, mas às vezes não é na primeira. Às vezes você precisa tentar e até descobrir que, de repente, você não consegue ter filho, porque um ou outro tem algum problema de saúde. Quer dizer, não adianta sair fazendo, né? Isso vale para tudo. Projetos que têm sucesso, ações que têm resultados positivos e crescem, pode ir atrás. Alguma organização, algum planejamento teve. Então, assim, não dá para pensar. Eu não concebo fazer nada sem minimamente ter pensado. Ah, mas você deu sorte. Claro que sorte às vezes conta. Perceber uma demanda no mercado e ter um conhecimento ou ter as ferramentas necessárias para atender aquela demanda pode ser um caminho a ser seguido, mas a partir do momento que você percebe a demanda e começa a se organizar, você precisa se planejar para poder fazer aquilo com qualidade e ter cada vez mais sucesso. Senão, você começa e morre na próxima esquina, né? Estou cansada de ver coisas que não deram certo porque o cara começou de qualquer jeito. Ou alguém que começou uma ação, bombou, teve patrocínio, funcionou, foi legal. Ah, vou fazer a segunda edição. Na segunda não conseguiu fazer. Por quê? Porque na primeira foi um acaso e uma coincidência de coisas que fizeram com que desse certo, mas como não teve planejamento, a pessoa não consegue fazer a mesma segunda edição daquela primeira que bombou, que foi... Ela não sabe nem direito por que deu certo. Deu certo porque deu certo. Foi uma conjuntura de coisas que fez com que acontecesse e deu certo. Já vi muita gente, inclusive, perder dinheiro, perder patrimônio, porque falou, não, eu vou investir tudo nisso porque vai dar certo, investiu tudo e não conseguiu fazer uma segunda edição, perdeu patrimônio, perdeu dinheiro, porque não se planejou. Eu acho que planejamento, para mim, é a palavra-chave para muita, muita coisa. Inclusive para as iniciativas criativas, que não dá só para pensar na criatividade. Criatividade sem planejamento, você não vai para lado nenhum. E também a criatividade, ela navega junto de duas questões, que é espontaneidade e improviso, né? Assim, espontâneo não é uma coisa que é espontânea, ela é como você falou, ela acontece, mas você não consegue entender nem por que aconteceu. A coisa flui. O improviso, eu, por exemplo, que sou do campo do teatro, as pessoas confundem muito quando vão trabalhar com improviso, né? A ideia de que o improviso não tem um planejamento. O improviso tem um planejamento. Claro! Você não é aquele detalhismo, aquela coisa toda detalhada, mas tem um planejamento sim para você improvisar. Na música também, em vários setores, né? Tem 2 videozinhos que rolam aí no Facebook. Um deles hoje voltou na minha timeline, que é uma coisa que eu postei há muito tempo atrás. É um patinador de gelo que interpreta um clown no gelo. E ele várias vezes tropeça, erra, não sei o quê. Aqueles tropeços, aqueles erros, são extremamente ensaiados, né? Porque se ele tropeçar mesmo do jeito que ele tropeçou ali, né, para fazer o número, se aquilo não foi muito bem planejado, ele quebra a perna, quebra a cabeça, enfim. Até para fazer o improviso, como você falou, precisa muita técnica. E técnica sem ensaio, sem planejamento, não funciona. Não dá para sair, eu vou fazer seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, não vai funcionar. Pode funcionar de primeira, mas não sei se funciona numa segunda, numa terceira. Os mistérios da espontaneidade. Rose, chegando agora no fim da nossa conversa, fala pra gente quais são os planos da Rose aí para o futuro aí, além do canal,
Tem mais algum trabalho aí pintando? O investimento é todo no canal? O que o canal vai trazer de novidade aí? Você tem falado muito da Lei Aldir Blanc, né? A gente tem acompanhado. A Aldir Blanc os fazedores de cultura estão enlouquecendo com a Lei Aldir Blanc, porque muita gente que nunca captou recurso está conseguindo captar, conseguiu captar pela lei de emergência e com as dificuldades da burocracia, né? Mas fala para nós aí, quais são os seus planos para o futuro aí? Então, é assim, planos a longo prazo eu nunca faço, porque aquilo que eu falei, eu costumo ir percebendo o que está rolando, qual é a demanda, qual é a brecha, o que está rolando agora aqui, principalmente quando a gente fala de audiência, canal, eu tenho que atender a minha audiência, o meu canal, com aquele conhecimento que eles estão esperando, com qualidade, e ter sempre coisas novas, mas não é novo no sentido do inusitado, né? É novo no sentido de abordar um tema que está agora, que todo mundo precisa de uma informação e que a gente não tem. Às vezes a gente procura na internet, procura de um lado, procura do outro, não encontra informação, porque ninguém fala, ou quando fala, fala de uma maneira extremamente técnica ou muito complicada que as pessoas não entendem. E aí fica aquela coisa, não, mas eu não posso, eu posso. Não, e a lei? O que diz a lei? Gente, vamos falar de uma maneira mais simples. Eu acho que isso um pouco é o sucesso do canal, passa por aí, né? Eu tento traduzir as coisas que são mais complicadas, as legislações, as tabelas que são complicadas de entender, eu tento trazer isso para que qualquer pessoa consiga entender. Porque na audiência do canal eu tenho desde o índio lá no meio da Amazônia até o menino do hip hop da periferia. Eu tenho o PhD de gestão cultural ao estudante que está querendo saber se esse é um bom caminho para ele. Então, tem gente buscando informação e com diversos perfis, né? Então, eu tenho que tentar fazer com que a informação chegue o mais clara possível e que essa informação atenda essa minha audiência. Claro que tem alguns haters que não entendem, ainda assim não entendem o que eu falo e falam bobagem no canal. Enfim, olha, eu estou preparando algumas lives que vão um pouco nesse sentido de pegar esses comentários que são absurdos. É tanta coisa absurda que eu falei, gente, vai dar um vídeo bem legal, porque aí eu vou falar dos absurdos que as pessoas falam e comentam sem conhecimento. Pô, isso então, é muito interessante, hein? Isso realmente é muito interessante. Tem cada bobagem que se eu contar, não, ninguém falou isso. Não, falou sim, não falou, escreveu, né? Deixou ali nos comentários em letras bem grandes para não ter dúvida, né? Então, o canal está aí, a gente continua fazendo cada vez mais assessorias e consultorias, a gente trabalha muito, eu acho que isso foi uma das coisas que acabou tendo um up agora durante a pandemia. Eu fazia muitos cursos presenciais, os presenciais são raríssimos, e durante a pandemia nem posso fazer curso presencial. Tem algumas prefeituras querendo alguma coisa presencial, mas a gente está tentando esperar essa pandemia acabar para ver como é que a gente faz isso. Mas, na medida do possível, eu estou fazendo a transformação de todo o conhecimento que seria presencial para o online. Então, se alguém quer um curso, a minha oficina de elaboração de projetos, a gente está terminando de formatar essa oficina para ela rolar fechada para um grupo específico e online, né? Então, alguém está perdido no Ceará e quer fazer a oficina da Rose. Tá, então vamos fazer online para um grupo fechado, com inscrição, ou a prefeitura paga, enfim, aí a gente monta o esquema, são 24 horas que a gente está transformando do presencial pro virtual, para ter exatamente o mesmo resultado que a gente tinha no presencial para o virtual. Eu confesso para você que eu tive sempre muita, mas muita resistência com esse conhecimento compartilhado online. Ah, faz a faculdade online, faz o curso não sei o que online. Porque o brasileiro não tem essa coisa né, de estar ali online, prestar atenção, a disciplina, a entrega de trabalho, a entrega de tarefa, tem dificuldade com a própria tecnologia, né? E eu nunca acreditei muito que isso pudesse dar resultado efetivo, né? Claro que tem gente que aprende, tem aprendido muito pela internet, e eu acho que esse é um caminho que não tem muito mais volta. Cada vez mais a gente vai compartilhar conhecimento online, cada vez mais, e eu estou tentando descobrir a forma melhor e mais adequada de fazer com que aquilo que eu fazia de forma presencial
seja levado de forma virtual com a competência e a qualidade que eu tinha no presencial. Né? Aqui no presencial você tem mesa de trabalho, grupo de trabalho, gente que senta junto com gente, que pode trabalhar. Eu já participei de formações online fora do país e fiz trabalho em grupo e sentávamos juntas e tudo online. Então, não é impossível. O problema é fazer com que a pessoa, o seu interlocutor, entenda que aquilo é importante para ele, que aquilo vai trazer um resultado, desde que ele tenha disciplina, se organize e faça e cumpra as tarefas que precisam ser cumpridas para ele ter o resultado. No presencial, o cara senta o bumbum na cadeira e a gente está ali, olho, né? Ah, ele fez, aquele não fez. Por que você não está participando? No virtual, não tem muito como esse olho, né? Quem está fazendo, quem não está, quem está participando, quem não está. Então, fica um pouco mais difícil. Mas eu vou ver como é que essa coisa do presencial é um desafio, né? É um desafio e eu quero vencer mais esse desafio de poder levar esse conhecimento, continuar levando o conhecimento para o maior número de pessoas possível. Acredito na educação. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu mesmo estou querendo me matricular para fazer, fazer esse curso. Eu já tenho no canal, para quem é membro, né? A gente tem lá tem todo mundo que é inscrito, que acessa, tem o conteúdo gratuito, e eu tenho um conteúdo fechado para membros no canal. Bacana. Que aí, nesse conteúdo fechado, tem palestras, às vezes eu gravo uma palestra ou uma atividade que eu fiz com um grupo fechado e disponibilizo fechado para membros. Eu tenho um curso de elaboração de projetos, são 5 videoaulas, que está disponível para quem é membro. Então, é acessar o canal, se tornar membro, tem 3 tipos de assinatura, tem o membro prata e membro ouro. Mas esse conteúdo, durante a pandemia, o conteúdo está liberado independente do tipo de assinatura. Então, assina o canal e tem acesso a esse conteúdo. É um começo. Não tem a parte prática, né? Mas tem o conteúdo lá que dá para aprender bastante. Com certeza. Rose, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Tenho certeza que foi um papo super bacana e vai enriquecer aí o nosso canal aí, a nossa revista. E espero que as pessoas aí conheçam mais o seu canal. Tenho certeza também que a gente vai divulgar legal, que é importante para ajudar aí. Para mim, o seu canal faz um trabalho de democratização do acesso mesmo. Facilita a vida das pessoas aí que estão buscando recursos aí para começar seus empreendimentos, seus projetos. E com certeza é isso, é compartilhar conhecimento, que é o grande barato aí, tá? Te agradeço muito. Espero que a gente vai ter novas oportunidades aí para trocar ideias aí, tá bom? Muito obrigado. Agradeço o contato, agradeço a oportunidade, usufruam de tudo que a gente tiver nas mídias aí, é só dar Rose Meus Burger no Google, vocês me acham, e estamos disponíveis sempre. Maravilha, Valerie, muito obrigado aí, tá? Um beijão.